A paz do Senhor Jesus Cristo, amado e querido. Seja bem-vindo ao canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, leve a palavra de Deus aos corações famintos pela salvação, deixe o seu like, comente, a sua participação é muito importante. Hoje nós temos uma lição essencial para a nossa vida. Ela faz parte, ela compõe a nossa revista Betel deste quarto trimestre, que é a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano, uma revista comentada pelo pastor Zaqueu de Freitas. E a lição deste domingo, que nós estudaremos no dia 3 de dezembro, é a lição de número 11, cujo título é Alcançando a Cura dos Ressentimentos. Muito bem, meu nome é Gustavo de Lima Matos, eu sou presbítero na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no estado do Mato Grosso do Sul, na cidade de Naviraí. Estou à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida referente à nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Tá? Vamos para o nosso textuário. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus capítulo 12, versículo 12. Verdade aplicada. Pelo poder do Espírito Santo, o discípulo de Cristo pode perdoar e não permitir que seja dominado por mágoa, ira e ódio. Primeiro objetivo da nossa lição, conhecer mais a respeito do ressentimento. Segundo objetivo, apresentar o ressentimento como um problema. Terceiro objetivo, apontar os passos para a cura do ressentimento. A lição, para quem acompanha na Bíblia Sagrada, a nossa lição está embasada no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 13, 14, 15, 16 e 17. Então vamos à introdução da nossa lição. Na continuidade dos estudos sobre a restauração e manutenção do bem-estar do ser humano, é indispensável trazermos o tema ressentimentos e aprendermos sobre as suas causas e resultados e os passos para superarmos este problema. Muito bem, amados e queridos, estamos analisando mais um efeito produzido pela mente. O ressentimento também não passa de um efeito que a mente produz. Muito bem, é um produto da nossa mente que responde em nosso corpo. O problema é que o ressentimento ele envolve a nossa vida espiritual, pois ressentimento ele causa uma mágoa tão profunda que pode nos impedir de ser salvo. Ou seja, o sacrifício que você fez, o caminho da salvação que você traçou, a sua vida toda pode se perder devido a um incidente. Tá? Esse é que é o perigo do ressentimento. E não somente isto, mas o ressentimento também responde por muitos outros males que nos causa e causa aos demais que são próximos a nós, enquanto nós estamos presos, ligados a este mundo. Inclusive, o ressentimento ele abre uma brecha para que o inimigo possa operar de maneira a nos causar sofrimento no nosso cotidiano. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, não os deis lugar ao diabo. Tá? Então, Paulo ele faz uma referência para que em nosso coração o adversário não encontre lugar para operar. Tá? Então é muito importante esse tema comentado pelo pastor, ele foi muito feliz com essa lição. Primeiro ponto da nossa lição, conhecendo o ressentimento. A palavra ressentimento significa mágoa que se guarda de uma ofensa ou mal que recebeu. Normalmente, esse sentimento encontra guarida em nossos corações de pessoas mais próximas de nossa convivência, como família, irmãos da igreja, amigos e colegas de trabalho. A convivência diária nos leva à comunicação constante. E isso posto, está sujeito a ocorrer divergências de opiniões e pensamentos e logo surgir um atrito. E se isso não for resolvido, poderá descer para o coração e dar lugar à mágoa. Muito bem, divergências de opiniões. Nem todo mundo vai concordar com você. Cada pessoa tem um ponto de vista, uma opinião sobre uma questão ou uma situação ou qualquer outra modalidade de momento que ocorra. Então, cada um tem um ponto de vista, tem uma maneira de pensar. Em muitas vezes, isso coincide. Em outras ocasiões, há divergências dessas opiniões. E numa dessas divergências, as pessoas tendem a sofrer alguma ofensa.
as pessoas mais propensas a esse tipo de situação, que estão expostas ao ato do ressentimento, são as pessoas autoritárias. Por que as pessoas autoritárias? São duas classes de pessoas, autoritárias e as pessoas emotivas. Devido ao fator que o autoritário ele não compreende a opinião do próximo, e a pessoa muito emotiva, ela se entristece com muita facilidade ao ser contrariada. Então são duas classes de pessoas que correm um grande risco de sofrer com ressentimento. Eu não digo que isso seja um padrão e que todas elas sofram, mas a maioria dos casos, pelo Centro de Pesquisa PQM, ele declara que as pessoas que são autoritárias e também que têm problemas emocionais, né, uma pessoa muito sensível, elas tendem a guardar ressentimento de alguma situação ou alguma questão mal resolvida. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, né, o Salomão ele nos dá um alerta. Ele escreve e diz que dentro do nosso coração cabe o mundo. Tá? Ali, logo nós temos que tomar cuidado com o que nós alocamos para dentro dele. Algo muito bom, que as pessoas deveriam se lembrar de guardar algo valioso, é a palavra de Deus. Mas, geralmente, não é a palavra de Deus que é guardada, mas sim outras coisas são depositadas no coração. E este acaba recebendo aquilo que não é propício a si mesmo. O salmista ele escreve no Salmo 119, versículo 11, que é um salmo muito bem conhecido. Só de eu falar, provavelmente você que está me ouvindo já vai se lembrar o que está escrito. Diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus ela ocupa um espaço muito grande. E quando esse espaço é tomado pelo ressentimento, a palavra de Deus ela não cabe as duas coisas ao mesmo tempo. Elas não conseguem dividir o mesmo espaço. Tá? Mas uma coisa muito boa para encher o nosso coração e derrotar o ressentimento é a palavra de Deus. O 1 da nossa lição: o ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos. Em Gênesis capítulo 27, versículo 41, temos uma demonstração do que o ressentimento é capaz de fazer. Esaú se sentiu injustificado por aquilo que Jacó fez ao receber a bênção da primogenitura em seu lugar, embora não tenha levado em conta que havia desprezado. O ressentimento de Esaú gerou nele o desejo de matar o seu irmão, Jacó, que precisou fugir e durante um longo período viveu sem nenhum contato com o seu irmão Esaú. O relacionamento entre os dois foi interrompido por causa daquela situação. Então, olhe muito bem, o ressentimento gerou nele o desejo de matar. Observe que aqui o ressentimento ele gerou um conflito de ideias que tornou-se em uma situação em que alguém foi usurpar de algo que não lhe pertencia. Tá? Esaú ele não reconheceu que desprezou a primogenitura, isto é bíblico, está na Bíblia, ele desprezou, ele em uma certa ocasião ele abriu mão da sua primogenitura como que não fosse nada, trocou por um prato de comida com Jacó, e este fato era desconhecido do chefe de família, era desconhecido de Isaac. Então, uma sequência de erros que gerou um erro maior ainda. Isaac, por sua vez, não conhecia o conflito que estava ocorrendo, mas Jacó sabia muito bem do trato, do combinado que eles tinham. Provavelmente Isaac ele não ia considerar essa negociação entre os dois, pois era algo pertencente aos dois sem autorização dele. Eles não tinham autonomia de negociar tal direito. Então Jacó provavelmente não ia levar isso em consideração. E Jacó sabia do pai que tinha e do irmão Esaú quem era. Logo, o que ele faz? Ele toma uma atitude. A pior coisa que tem é o incompetente com iniciativa. O que Jacó fez não havia necessidade de ser feito, mas ele o fez porque conhecia o irmão que tinha e sabia o pai que tinha também. Então esse ato levou a um desastre ainda maior, ao desligamento do ponto de harmonia que havia entre irmãos. Levou uma família ao desastre. 1 e 2 da nossa lição. O ressentimento causa a sensação de vazio. Esse sentimento leva à cegueira, pois muitos não abrem mão da razão.
Quantos cônjuges, pais e filhos, amigos e irmãos contaminados por este mal? Com este sentimento abrigado no coração, a sensação sempre será de vazio e de frustração. É preciso atentar para a recomendação bíblica de Hebreus capítulo 12, versículo 15. Pois muitos estão se privando da graça de Deus por viverem assim. Até as suas orações são feitas com desejo de vingança e com uma visão distorcida chegam a afirmar: coloquei na mão de Deus. Como se Deus fosse tomar partido nesta situação que ele não aprova. Muito bem? Não abrem mão da razão. Veja que o valor de ter o direito de um ponto de vista de uma pessoa em alguma questão se torna-se pelo acúmulo do ressentimento, pelo desejo de ressentimento, ele torna-se maior do que a harmonia entre as duas pessoas, ou seja, a pessoa troca, ela faz uma troca de não ter mais contato com aquela outra pessoa a qual a questão está sendo instalada, devido ao fato de não concordar com tal ponto de vista. Então, uma supervalorização que não há necessidade e leva a uma quebra de uma harmonia. Vejam que o texto nos traz o seguinte: quantos cônjuges, pais, filhos, amigos, irmãos contaminados por este mal? É conveniente que o ressentimento ele aconteça com pessoas muito próximas, né? A sensação de vazio provocada devido a outros sentimentos que deixam de existir para dar lugar ao ressentimento, porque o ressentimento ele ocupa um espaço muito grande, e outros sentimentos como carinho, o desejo da companhia daquela pessoa, né, da pessoa próxima, ou de compartilhar um assunto, eles deixam de existir devido ao fato do ressentimento ter tomado lugar onde anteriormente eles se apresentavam. E isso, amados, não convém aos santos, como Paulo escreve, né, como Paulo indica na Bíblia Sagrada. Depois o comentarista ele ressalta uma outra situação: coloquei na mão de Deus. Observe a palavra das pessoas ressentidas que colocam na mão de Deus. Quando as pessoas citam essa frase, elas não podem se esquecer que o Senhor sabe exatamente quem é a vítima. Independente de quem esteja declarando coloquei na mão de Deus, o que vai acontecer é que Deus ele fará justiça a quem for entregue em suas mãos, da maneira que a pessoa está pedindo. Seja a justiça feita com quem pede ou com quem está sendo entregue na mão do Senhor. Ele recompensará a cada um segundo as suas obras, não tenha sombra de dúvida disso. Se você não é a vítima, mas está colocando na mão de Deus, você é quem vai ser o alvo do Senhor. Observe que sobre a ira do homem não opera a justiça de Deus, mas para o benefício dos céus o Senhor ele faz justiça. Ser bom é fácil, difícil é ser justo. Nós somos herdeiros da misericórdia de Deus. Nós contamos com a graça divina. Não podemos usurpar mais da bondade do Senhor. Então esteja certo que quando você entrega uma situação na mão do Senhor, a justiça será feita com aquele que está sendo entregue e também com aquele que o entrega. Então não fique pensando que fulaninho fez tal coisa para mim, eu vou entregar na mão de Deus que Deus vai fulminar ele. Então, se você não é a vítima, quem vai ser fulminado é você e não a pessoa a quem você entregou. E outra coisa, Deus também não é carrasco de ninguém para estar fazendo vingança de alguém. Compreende? Ele não veio na Terra para esse tipo de ação, para esse tipo de atitude. Agora, se nós orarmos corretamente, pedindo a misericórdia, o amor, a compreensão de Deus, para que a harmonia retorne a existir na vida dessas duas pessoas, do ressentido e do que o provocou, o ressentimento, aí é outra coisa totalmente diferente. Tá? Mas nós vivemos com essa realidade. Coloquei na mão de Deus, coloquei na mão de Deus. Compreende? Nós vivemos com essa realidade. Só não se esqueça que Deus é justo. Ele é bom, Ele é amor, mas também é justiça. E a justiça será feita.
A lógica de Deus, ela segue a seguinte linha de raciocínio. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, se nós olharmos, observarmos essa passagem, ela faz referência à passagem do Pai Nosso. E a passagem do Pai Nosso é muito pouco observada. E lá existe uma chave que abre as portas do céu e fecha a porta do inferno. E com essa mesma chave, você tranca a porta do céu e abre a porta do inferno. Então, lá contém uma chave. Que chave é essa? Se chama perdão. Tá? O que o texto nos traz? Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai vos não perdoará vossas ofensas. E não há necessidade nem de citar depois o que acontece com quem não é perdoado pelo Pai. Então, uma das maiores curas que infelizmente a revista não está nos trazendo se chama perdão. Mas não perdão da boca para fora, não perdão superficial, ou um perdão condicional. Olha, eu te perdoo se você fizer tal coisa. Eu te perdoo se você chegar na igreja e vir lá da porta gritando: eu não presto, eu não valho nada e fulano é inocente. Um perdão de convencimento, um perdão parcial. Não, amado, o perdão que aniquila, que extermina o ressentimento é o perdão verdadeiro. Aquele que abraca o mal pela raiz e o retira de nosso coração. Este é o perdão que realmente elimina o ressentimento. O difícil é como você vai aplicar esse perdão. Se alguém vem lhe pedir perdão, receba. A maioria dos ressentimentos, isso a lição vai estar para frente um pouquinho, mas eu já vou adiantar o assunto. Uma boa parte das pessoas que possuem ressentimento, os seus ofensores não sabem que a tal pessoa se sente ofendida. Esse é o pior ressentimento que existe, nós vamos falar dele. Tá? Aquele em que o ofensor ele não sabe que ofendeu alguém, e essa pessoa que tem o ressentimento também não fala, não abre para essa outra pessoa. Eu já presenciei isso, amado, eu sei o que é isso. Eu já vi isso acontecer com pessoas crentes, crente mesmo, compreende? Cheio de Deus, e deu lugar para o ressentimento. Graças a Deus que conseguiram se reconciliar antes de chegar o dia final. Tá? Então, muito cuidado, muito cuidado. 1 e 3 da nossa lição, os aspectos do ressentimento. O ressentimento pode ser manifesto ou oculto. Às vezes não admitimos. A palavra de Deus mostra que esse sentimento faz parte das obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O cristão não foi chamado para viver estas obras. Tem que haver mudança. Muito bem? Ser manifesto ou oculto, era disso que eu estava falando anteriormente. Observe que a pior manifestação do ressentimento é o oculto. Tá? Que a pessoa ela não fala. A pessoa responsável pela causa desse ressentimento, muitas vezes, ela nem sabe que fez mal ao próximo. Esse perdão, ele precisa ser liberado. Pois a pessoa que está passando por uma situação assim, ela leva uma vida desesperada e põe em risco a sua salvação, podendo receber o juízo de condenação no final dos dias. Compreende? Se levantará para juízo. Ela não herdará o arrebatamento, ela não vai subir no arrebatamento. A pessoa que morre com o coração ressentido, cheio de mágoa, de ira, de ódio do seu próximo. Aquela situação que eu disse anteriormente, manifesto oculto, como isso funciona? Um certo irmão ficou ressentido com a atitude do outro irmão, sem que o outro nem soubesse que o havia magoado. E
foi pedir perdão para esse outro cidadão, para esse outro homem de Deus, e eu estava presente. E na hora o outro perguntou: mas o que foi que eu te fiz? Ele nem sabia o que havia feito. Amado, e era uma coisinha fútil, uma coisa boba, que dava para se falar e resolver ali mesmo, na hora, no momento, ou até mesmo posteriormente, mas que fosse resolvida. A pessoa guardou aquilo ali por meses, quase um ano guardando uma situação que ocorreu. Para um certo dia, graças a Deus, liberou aquela questão em que havia acontecido há muito tempo, e também manifestou que havia guardado uma mágoa, um ressentimento daquele momento. E o outro nem sequer sabia o que havia ocorrido. Amado, num caso como esse, está clara a sentença. Quem leva um ressentimento vai ser réu de juízo, compreende? E o outro não está nem sabendo que fez isso. Então é muito importante que você fale o que está acontecendo, procure, no possível, peça perdão, mesmo que você está com ressentimento e quem tem que pedir perdão ao outro, não, tenha a mente de Cristo. Tenha a mente de Cristo, não espere que alguém venha a ti pedir perdão, porque de repente ela nem sabe que lhe causou uma dor, que lhe causou uma ofensa. Então peça perdão por sentir esse ressentimento e liberte-se deste mal e prossiga o seu destino ao céu, prossiga o seu destino como cristão verdadeiro e afaste as obras do adversário da sua vida. E seja feliz. Pelo amor de Deus, seja feliz. Vamos encerrar o primeiro ponto da nossa lição. Eu ensinei que o ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos e causa a sensação de vazio. Ponto 2 da nossa lição: o problema do ressentimento. Quando somos feridos pelas nossas reações, normal é de ressentimento. Isto parece ser natural, normal, contudo será saudável se não perseverarmos nessa reação. Isto tende a crescer e se tornar uma raiz de amargura, levando a pessoa a se fechar ao isolamento, onde não quer mais se relacionar com ninguém, acreditando que todos querem lhe fazer mal. Observe que perseverarmos nessa reação. Neste caso, nós precisamos seguir a recomendação de Paulo. Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele não está dizendo que o crente não se ira. Ele está dizendo que o fato de estarmos ligados a este corpo de carne, com um coração de carne, somos vulneráveis a algumas situações que podem nos causar alguma dor, alguma fúria. Então ele diz: ora, irai-vos, é natural você se irar, faz parte do instinto da natureza caída. Aí ele diz o segundo passo: não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, resolva a situação, durma com o coração em paz. Quantas pessoas estão dormindo há dias com o coração ressentido, com mágoa de alguma coisa, fazendo mal? Você sabe o que acontece com uma pessoa que vive muito tempo com ressentimento dentro do coração? Ela se torna a pior raça de crente que existe. Se torna uma pessoa, um zumbi espiritual. Essa enfermidade se alastra de tal forma dentro do seu corpo espiritual, dentro do seu próprio espírito, não o Espírito Santo, dentro do seu próprio espírito que comunica com o Espírito de Deus, como um câncer tomando a sua vida. Você vira um zumbi ambulante dentro da igreja, prejudicando a obra, atrasando a propagação do Evangelho, destruindo a reputação da transformação que o Espírito Santo causa na vida da pessoa. Então se liberte deste mal. Paulo, ele mostra que realmente nós somos suscetíveis a ter um ressentimento. Mas ele diz: olha, não se põe, então caia na sobriedade do Espírito Santo, tome a direção de Deus, tenha uma atitude de crente verdadeiro, de quem tem a mente de Cristo, e se liberte deste mal. Não seja um enfermo espiritual.
As pessoas enfermos espirituais são os piores crentes que existem, são as pessoas que mais dão trabalho aos seus pastores, são as pessoas que mais dão trabalho à obra, aos demais irmãos que compõem o corpo de Cristo. Uma pessoa doente espiritual, nada para ela é bom, nada que o pastor faça é bom, nada que o outro crente faça é bom. Ser crente não é bom, mas ele não deixa de ser, porque ele é um doente espiritual. Então abra o coração, declare. Não se põe o sol. Quantos sóis já tem se posto sobre ressentimento de alguém? Meu Deus, não faça isso consigo mesmo, tá? Então a lição ela nos traz um caminho excelente. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não perseverar nesta reação. Não passe muito tempo assim. Se você já passou, ainda há tempo. Declare a situação. Procure uma solução. Peça perdão, receba o perdão. Tem gente que não sabe receber o perdão, eu te perdoo, com uma condição. Não, para com esse negócio de condição. Uma vez, uma certas pessoas, eu tive uma situação, eu vivi uma situação assim, e a pessoa veio, olha, eu te perdoo sobre tal situação. Eu falei, não. Se você me perdoa sobre essas condições, eu te perdoo absolutamente. Eu não tenho ressentimento nenhum contra você, está perdoado em nome de Jesus, não me fizeste nada, eu não tenho nada contra ti, seguimos o nosso caminho feliz, graças a Deus, tanto o próximo quanto a mim, mas essa situação se resolveu imediatamente. Então, faça isso, peça perdão, receba o perdão por completo, liberte-se deste mal em nome de Jesus. 2 em 1 da nossa lição, o ressentimento é inútil. Isso nós já sabemos. Vamos ver o que o texto pode nos trazer e que nós ainda não conhecemos. Jó 5:2 está escrito: porque a ira destrói o louco, o zelo mata o tolo. Logo ficar ressentido não leva a nada. Não vale a pena. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9 diz: não te apresse no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Não podemos mudar o passado ou aquela situação que ocorreu. O ressentimento não conserta nada, não muda nada. Por isso, não se pode viver o presente preso às mágoas do passado. Isto é tolice. E é andar para trás sem enxergar o hoje como um presente de Deus. Então, por que ficar ressentido? Por que abrigar mágoa no coração? Isso não adianta, não faz sentido. Muito bem, o pastor foi muito feliz na colocação do ponto que ele fez, nos ensinou algumas coisas dentro do que nós lemos. Inclusive, uma delas é seguir adiante. Uma delas é não podemos mudar o passado. Observe que ele escreve, né, com todo o sentido da palavra. Viver no passado faz parte da natureza caída. Isso no sentido de lembranças que destroem a mente de Cristo dentro de nós, né? Lembrar de questões passadas é sofrer 2 vezes. Isso é um ditado que a gente sempre ouve. Olha, você lembra, você sofre 2 vezes. Então o que nós podemos fazer? Deixe o passado, viva o presente, construa o futuro. Ah, porque naquele tempo eu fazia, o acontecia, hoje não faz mais. E daí? Passou. A dedicação tornou-se a outra pessoa, uma outra situação. Lembrar, porque fulano me causou tal dano, tal dia. Peça perdão, se reconcilie, siga a harmonia da vida. Se a pessoa não quer receber seu perdão, acerte com Deus, peça perdão da mesma forma, se recebeu, amém, se não recebeu, Senhor, eu fiz a minha parte, a minha mente está livre, eu vou caminhar adiante. Há situações que dependem de você, há situações que não dependem. Se a pessoa não quer receber o seu perdão, siga o seu caminho, siga em frente, não se prenda a ela, porque o destino dela está nas mãos do Senhor. Você não tem mais nada a prestar contas disso. Observe que a sua atitude diante de Deus está gravada nos anais do Senhor, e Ele levará isso em conta. Então tenha o seu perdão, edifique a tua alma, siga o seu caminho cristão e se prepare para o arrebatamento da igreja. Deixe o passado, viva o presente, construa um futuro que o Senhor lhe aguarda. Muito bem, 2 e 2 da nossa lição. O ressentimento é autodestrutivo.
Quando você se permite ficar ressentido, você estará se machucando mais do que o outro com quem você está magoado. Ele pode ter esquecido o fato e o fardo permanece só com você. Usar o ressentimento como arma para ferir alguém é como apontar uma arma para você mesmo. O sofrimento só irá aumentar com isso. Sempre vai ferir você mais do que alguém. Enquanto você estiver com rancor, chateado, isto tudo se volta contra você. É como uma bola de tênis. Quando arremessada para o oponente, ela volta com uma força muito maior para quem a lançou. Tenha em mente que as pessoas que foram instrumentos de ferida no seu passado não podem mais interferir na sua vida. É necessário seguir adiante sem este peso. Muito bem? Mudar o passado já é uma coisa que não consegue acontecer, não pode acontecer. Então o comentarista ele nos dá uma orientação: seguir adiante sem este peso. Isto é para quem tem a mente de Cristo. Você encontra essa passagem em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Mas nós temos a mente de Cristo. Uma pessoa em seu instinto natural, ela não consegue produzir tal atitude, seguir adiante sem este peso, sem aquele peso que provocou-lhe muita dor. É isso, então por isso que eu digo, é para quem tem a mente de Cristo. A pessoa no seu instinto natural não consegue, ela prefere ficar se martirizando em cima daquele sentimento ruim, mesmo não sabendo que aquilo ali só vai trazer coisas ruins, né? Prefere ficar se desgastando com mágoas, uma insatisfação pela existência de uma questão que ocorreu lá em tal tempo, né? Ou independente do tempo que seja. Siga em frente, adiante, é para os vencedores. Como é que funciona? O perdedor ele reclama, ele acusa e dá desculpa. O vencedor ele decide, ele planeja, decide e executa. Então siga o seu caminho. 2 e 3 da nossa lição. O ressentimento atrai desgraça. Isso é uma grande verdade. Não se pode ser feliz e infeliz ao mesmo tempo. Abrigar o ressentimento é atrair desgraça e o mal. Muitos até têm uma condição de vida favorável, que podem demonstrar que são felizes. No entanto, se há problemas nos relacionamentos e situações mal resolvidas pela mágoa, isso não lhe trará alegria. Quantas pessoas enfermas por falta de abrir mão do ressentimento? Quantas partem desta vida com o coração ferido? Outras nunca provaram de um só momento de alegria e conquistas na família ou na igreja. É preciso lançar fora esse sentimento perverso e maligno. Ficar se privando de momentos de alegria, aniversários, casamentos e passeios, na base, se fulano for, eu não vou, ou se ela for, não conte comigo. E ser acorrentado pela infidelidade. Muito bem, olha só a comparação que o comentarista ele faz com a atitude da pessoa ressentido. Ele traz como um ato de infidelidade. Observe só o quão grande mal é situação assim. Se tal pessoa está em tal lugar, ela não quer estar porque a presença daquela pessoa a incomoda. O ressentimento no seu coração é tão grande que se expressa na sua face, no seu comportamento, no seu querer e opera até sobre a sua própria vontade, não deixando com que a pessoa tenha uma vida social. Observe, se vai para a área virtual, ela faz questão de demonstrar esse sentimento com palavras, curte alguma coisa que desfavorece aquela pessoa de quem ela tem ofensa. Se trata-se de a igreja, curte uma outra igreja, mas não curte a própria, que pelo amor de Deus, congrega numa própria igreja, mas não gosta da igreja, transfere isso para o virtual para que as pessoas observem que essa pessoa tem um ressentimento quanto a isso. Gente, quanta coisa, isso é até imaturidade, é um ato de imaturidade, pessoas imaturas, mimadas, que cresceram tendo nas suas mãos o que queriam. E isso não está na classe social não, tá? É porque filho de rico tem o que quer, não. Filho de pobre, que não tem limite, ele acha que tudo tem que estar na sua mão imediatamente.
São pessoas que foram criadas sem limites e que não sabem receber um não, não sabem ser contrariadas, tudo tem que ser o seu bel prazer. E quando chegam à fase adulta, não sabem tratar situações como esta, então ficam ressentidas no coração, perdendo até a propriedade da salvação devido a um fator que não resolve, não quer resolver, porque teve a sua vontade contrariada. Amado, isso não pode nem se nomear em meio aos cristãos. Quem dirá um comportamento assim? Observe que este é um mal que abrange muitas pessoas. É uma realidade que nós vivemos. Então as pessoas necessitam de se ver livre deste mal que alcança a alma da pessoa. O salmista, no Salmo 42, versículo 10, ele diz o seguinte, que um abismo puxa o outro. Então, são atos e atitudes que trazem uma definição de infelicidade causada pelo ressentimento. Infelizmente, isto ocorre, mas aqueles que têm a presença de Deus em sua vida, ele consegue se libertar e tornar-se feliz. Então, é possível sair de momentos assim e tornar a conhecer novamente a felicidade em Cristo Jesus. Muito bem? Estamos encerrando o segundo ponto. Eu ensinei que o ressentimento é inútil, autodestrutivo e atrai desgraça. Terceiro ponto da nossa lição, a cura do ressentimento. Todo paciente, ao entrar em um consultório, precisa falar ao médico sobre a sua dor. É necessário admiti-la e contar o que levou a procurá-lo. Assim precisamos fazer com Deus. Se for honesto e admitir que está doendo e onde dói, confesse francamente a Ele e diga: está doendo, Senhor. Jó, capítulo 10, versículo 1. Aqui o comentarista nos traz uma ilustração da passagem de Jó, quando ele diz a Deus sobre o momento de tristeza dele. A cura do ressentimento se dá pelo perdão e se dá por outras situações também que a Bíblia nos traz. Em Lucas capítulo 5, versículo 31, e Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Então a cura é para quem se declara enfermo, para quem reconhece a sua enfermidade e que não vive enfermo tentando demonstrar que está tudo bem e sabendo que não está tudo bem, caminhando para um abismo como que estivesse caminhando numa passarela. Essa é a situação que encontra um enfermo que não admite que está enfermo. Então o próprio Senhor Jesus Cristo ele dá a receita. Olha, eu posso tratar daquele que me procura e diz: olha, Senhor, eu estou com um problema. Ah, mas quer dizer que o Senhor não sabe que eu estou com um problema? Não, o Senhor sabe. Mas se você não admite, Ele não vai operar sem que você dê autonomia a Ele para que Ele opere. Quem opera sem autonomia para isso é o nosso adversário. O Senhor Jesus Cristo, Ele sabe os momentos em que cabe a Ele. Então, quando você declara, imediatamente Ele entra com providência divina. Muitas pessoas, às vezes, procuram o pastor, declaram uma situação, mas não declaram o porquê da situação, não declaram o ressentimento que carrega. Isso também não funciona, porque o pastor ele vai orar em um sentido, sendo que o que causa a enfermidade é outro sentido. Então declare, procure ajuda eclesiástica, orientação eclesiástica. Às vezes os pastores, às vezes não são procurados. Quando fica sabendo do problema, a pessoa já praticamente já se afastou da presença de Deus, já está sofrendo de uma maneira tão profunda que fica difícil até para obter a cura. Então trate o quanto antes, não deixe que se tarde. 3 em 1 da nossa lição. Abra o seu coração sobre a sua dor. O ponto de partida para tratamento e cura é admitir que existe a dor. O segundo passo é submeter-se ao tratamento para alcançar a cura. É ser paciente e se entregar totalmente aos cuidados do médico, da alma em excelência, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tem como cortar o caminho. Esse é o único meio para o coração sarar. Observe que não existe um atalho, né? Ele diz assim: o único meio para o coração sarar. Destruir o passado não é possível. Nem tampouco voltar para acertar alguma coisa, já foi dito pela lição. Mas o Senhor ele pode fechar as portas deste passado
para que esses problemas não tenham acesso até você. O Senhor, ele tem poder de fazer isto, né? Cabe a nós procurar a Ele e lhe declarar o que acontece. 3 e 2 da nossa lição. Libere e perdoe o seu ofensor. Finalmente a lição vai tratar deste assunto. Os amigos de Jó lhe machucaram, lhe feriram, eles o deixam. Foram indiferentes à sua dor, não foram compreensivos. Não há nada que doa mais do que ser mal entendido ou acusado falsamente. Jó era inocente. O que mais precisava naquele momento era de palavras de afeto, compreensão e apoio. Deus havia permitido o inimigo agir na vida de Jó sem um aviso prévio. No entanto, a mudança foi realizada por Deus na vida dele, não depois que ele se vingou dos amigos, não na base do seu ressentimento. Foi somente depois que Jó liberou em perdão os seus amigos. Ele os deixou ir. Jó os perdoou. Foi aí que Deus começou a trabalhar em sua vida. A Bíblia diz que ele intercedeu por eles perante o Senhor. Jó capítulo 42, versículo 10. Muito bem. Libere e perdoe o seu ofensor. Lembra que nós havíamos falado sobre o perdão? A revista fala somente neste ponto sobre o perdão, que é a chave para a libertação do enfermo, a cura do doente, a salvação do perdido. Observe que Jó, assim como José do Egito, ele teve a chance de pagar na mesma moeda os seus ofensores, assim como José teve a chance de castigar os seus irmãos que lhe venderam ao Egito. Mas antes eles manifestaram o que? A mente de Cristo, perdoando aos que lhe causaram dor. Observe, amado, não guardaram, nenhum dos dois, nem Jó e nem José, ressentimentos dos seus próximos, pessoas próximas a eles, né? Os seus amigos de Jó, os irmãos de José. As palavras dos amigos de Jó proferidas injustamente tiveram o retorno numa belíssima oração que restaurou a Jó e abençoou seus companheiros, despedindo eles em paz, eliminando toda e qualquer causa de ressentimento. 3 e 3 da nossa lição. Redirecione sua vida. Por certo, em algum momento da sua vida você tomou uma direção errada e percebeu que caminhar naquela direção não estava produzindo nada. Então deu aquela marcha ré bem sucedido. Devemos fazer assim também com o nosso sentimento e emoções, redirecionando para o perdão e a superação. Para Deus fazer e trazer algo realmente novo para a sua vida, você precisa dar este passo de redirecionamento da sua vida. O salmista redirecionou seu foco. Salmos 73, versículos 16 a 17 e 10 ao 14. Perdoe, libere, não alimente o sentimento de vingança. Assim você faz a coisa certa. O perdão é liberado primeiro com a razão, depois com a emoção. Eu ensinei que, para haver a cura do ressentimento, é preciso abrir o seu coração sobre a sua dor, liberar e perdoar o ofensor e redirecionar a sua vida. Conclusão da nossa lição: o ressentimento nunca deve permanecer abrigado em nossas vidas. É uma bagagem desnecessária, é um peso que nada acrescenta em nossa caminhada. O caminho mais excelente é o do perdão e reconciliação. Sigamos o exemplo de Jesus, que a todos perdoou e ainda perdoa. Amado e querido que esteve me acompanhando nessa lição da Escola Bíblica Dominical, muito obrigado por sua atenção. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar sabendo das novas escolas, novos assuntos que serão lançados, novos vídeos. Nós estamos terminando o ano de 2020, o quarto trimestre da nossa lição, provavelmente debaixo da bênção de Deus. Deus te abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém?